Você liga a televisão e ele tá lá. Você navega na internet, nas redes sociais e ele tá lá. Na campanha publicitária, nos muros da cidade, no outdoor, ele tá lá. Nas conversas das pessoas, dependendo de quem for, volta e meia, ele também tá lá. Na campanha eleitoral, feita de 4 em 4 anos, ele também está lá. É certo que eu estou falando sobre o racismo, a demonização dos descendentes de europeus no Brasil e a subvalorização de suas culturas de origem. Quanto aos descendentes de imigrantes que vieram da Itália, acontece até uma coisa pior. É o ato de comediar às custas da nossa imagem, da nossa cultura, das nossas tradições. É fazer com que tudo que esteja ligado a nós se transforme em motivo para risos, em coisas cômicas, em algo até pejorativo. Sani Cari Veneti, Fernando Menegatti, começando mais um vídeo do canal Lengua Mare. Às vezes na vida não nos damos conta de coisas que estão nos fazendo mal. Às vezes lá no fundo até a gente tem um pouco do sentimento de raiva, não? De indignação ou estranheza quanto a algo que está sendo ressoado todos os dias e após dia e após dia. E no caso do brasileiro, isso é ressoado com força em todas as camadas da população do Brasil. Mas eu acredito que seja algo até difícil de se dar conta quando você já está treinado para achar que tudo aquilo sempre é muito natural. E eu falo, obviamente, sobre o racismo institucional brasileiro, organizado contra o ser europeu, feito contra o cepo europeu sobre a ideia de pertencer a uma descendência europeia. Óbvio, não vamos banalizar o assunto, o racismo ele pode ocorrer em diversos casos, contra todas as etnias e de diversos modos. Geralmente as pessoas estão acostumadas apenas com o racismo na sua forma mais simplória de ser, que é quando uma pessoa agride a outra, seja pelo meio da força ou por modo verbal, por conta da sua cor. Contudo, é preciso notar que há outro tipo de racismo que, inclusive, é até mais prejudicial e que, no nosso caso, no caso da cultura europeia, ocorre de modo abstrato. Isso é, não conseguimos vê-lo claramente, mas ele existe e influencia a sua vida todos os dias. E o pior, todos os dias ele diz para você se odiar e odiar a sua história e a história dos seus antepassados, pois segundo o racismo abstrato, que é aquele institucionalizado que temos no Brasil, tudo que vem de você, se você é descendente de europeus, tudo que vem de você é maligno, tudo que vem dos seus antepassados não presta e precisa ser esquecido. Sua cultura europeia sempre tem que estar abaixo das demais culturas não europeias. Segundo, o racismo institucional e seus cães cruéis e raivosos que não tardam em mostrar os dentes, isso se trata de respeito para com os não-europeus que sofreram, como se os nossos antepassados nunca tivessem sofrido, como se eles nunca tivessem sido escravizados em algum período, em alguma parte da história. Assim, eles pregam que as mazelas dos demais são mais importantes do que as nossas mazelas e que só os demais é que têm o direito de reclamar sobre as coisas, que têm o direito de reivindicar sobre as coisas. Deste modo, eles criam uma sociedade seletiva à procura da igualdade, obviamente estimulando a desigualdade. O meu objetivo com esse vídeo aqui é fazer com que você vire essa chave aí na sua cabeça, de modo a deixar de compactuar com certas demagogias e estratégias do Estado, da mídia, de grupos economicamente interessados. Sejam lá quem são eles e que você siga uma conduta que era muito comum para os vênetos antigos e também para os celtas. Enfim, os celtas eram bem parecidos com os vênetos antigos, ou os vênetos antigos eram parecidos com os celtas. Isso pouco nos importa. Ambos os povos, os vênetos antigos e os celtas, eram espiritualistas e carregavam consigo um sentido bem maior e complexo sobre Deus. Na cultura vêneta antiga, dos vênetos antigos e na cultura celta, é possível encontrar Deus somente por meio do livre-arbítrio, pois esse livre-arbítrio é o que lhe faz pensar com a sua própria cabeça e o que pode te levar ao ponto mais alto da sacralidade indo-europeia,
a razão. Ter razão não é você impor a sua visão sobre todas as coisas ou significar que você está certo e a outra pessoa está errada. Ter razão se trata aí de pensamentos que você internalizou dentro da sua cabeça e que você mesmo seguiu um caminho para montar as peças do quebra-cabeça e chegar à melhor conclusão possível. Isso também era encontrar Deus segundo os antigos, segundo a espiritualidade antiga, porque se você encontrou a razão, você encontrou o caminho correto. E dificilmente fará algo estranho ou alguma coisa para prejudicar os outros, ou mais, para prejudicar a si mesmo. Seguindo essa linha, podemos ver que quando falamos sobre o racismo institucionalizado brasileiro que existe contra o ser europeu, contra o patrimônio europeu, contra a cultura europeia, tudo acontece menos a razão, porque ela ofende os indivíduos, ofende, nesse caso, um grupo específico de indivíduos. Portanto, o governo não age com razão, seja lá quem for o governo, entendendo que o governo não é um presidente, mas sim uma camada profunda que está lá nas entranhas do poder e que não abandona esse poder nunca, por séculos ele estará lá. A mídia não age com razão, pois todavia prejudica alguém, e nesse caso prejudica a nossa cultura. As pessoas que repercutem esse discurso também não agem com a razão, pois nem sequer pensam sobre essa questão. Simplesmente se portam como papagaios do governo, da mídia e causam prejuízo para muitas e muitas pessoas, inclusive para elas mesmas. Também é relevante destacar aqui que infelizmente as universidades e até as escolas não estão agindo com razão, pois sustentam o mesmo viés e muitas vezes doutrinam os que pertencem à matriz europeia, guiando-os pelo caminho do autodesprezo, pelo caminho da falta de autoconsciência e os tirando do caminho da razão. Que, como diziam os antigos, os vênetos antigos e também os celtas, a razão é algo que deve ser simplesmente apenas alcançada por você. Mas cuidado, pois ela vai influenciar no coletivo e se influencia no coletivo também vai influenciar na sua vida. O problema é que desse modo construímos uma sociedade sem futuro, uma sociedade sem perspectiva, sem profundidade, pessoas que se enxergam, que se veem como lixo e que encontram assim valor somente no outro, na cultura do outro, somente nas outras coisas e jamais nas suas coisas, pois aquilo é ruim, aquilo é maligno e deve ser desprezado. Por consequência, esse indivíduo só encontra a felicidade no imediatismo, na matéria, nas coisas que passam de um modo muito rápido e jamais ele conhece e tem apreço pelas coisas que ficam pela eternidade. Aliás, o discurso étnico saudável, que é aquele, por exemplo, que a gente faz para tentar encontrar o caminho, as nossas origens, as nossas descendências, é aquilo que eu faço nesse canal também, por exemplo, com os vídeos das tuas origens, né, do teu sobrenome, para a gente saber quem é, para se aprofundar mais. Não raramente esse discurso é altamente desestimulado quando falamos sobre pessoas de origem europeia. E se assim como eu, você também está cansado desse racismo institucional brasileiro contra o ser europeu aqui no Brasil, eu te convido aí para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas que sejam iguais a nós no Brasil, possam ter aí a chance de assistirem esse vídeo e também participarem dessa nossa discussão. Bem, o primeiro passo para você sair desse buraco é, obviamente, sempre procurar por suas origens. Saiba sempre mais sobre os seus antepassados, estude sobre a sua história, pois, como diziam aí nossos antigos, os nossos antigos ancestrais, conhecer, estudar os antepassados é algo praticamente religioso, pois nos coloca em contato com um mundo invisível, algo que visualmente não existe mais, a gente não consegue mais enxergar com os nossos olhos, mas que permanece influenciando as nossas vidas, até mesmo se você não age com razão. Seus caminhos continuam sendo influenciados por tudo aquilo que veio antes, por aqueles que nasceram e morreram para que você pudesse estar aqui agora, nesse exato momento. Esses antepassados, eles precisam ser reconhecidos. Segundo passo, se você é descendente de vênetos,
tem descendência vêneta, fala vêneto ou se sente vêneto, você é vêneto. Não se deixe levar por relativismos, subjetividades de contextos modernos políticos ou de grupos que ditam regras, que se apresentam como detentores de algo que na verdade é seu, sua língua, sua cultura e sua história. Por exemplo, ao invés de nós nos reconhecermos como vênetos, de língua vêneta, de história vêneta, porque é isso que nos leva aos nossos antepassados remotos desde antes de Cristo, e isso que faz com que a gente entre em contato com a razão, você fica se intitulando como italiano, italiano. Pois lembre, só a busca pelas verdadeiras origens é que nos leva à razão, pois só a alcançamos rastreando a nossa história profunda e entendendo que estamos aqui neste país por consequência da falta de razão, pela falta de razão daqueles que agiram por má fé, do governo italiano da época, por egoísmo e cobiça que, por exemplo, obrigou o povo, o nosso povo vêneto, a abandonar a sua terra depois de mais de 3.500 anos de história. Terceiro passo e o último para tentar sair desse buraco é, se possível, algum dia volte para a terra de origem, para a terra dos seus ancestrais. Você estará contribuindo para que as coisas retornem para o lugar certo. Tenha em mente que estamos aqui no Brasil de passagem e que temos a obrigação de reconquistar aquilo que já era nosso, que o Vêneto é a nossa terra e que temos também a obrigação de tentar ajudar os que ficaram lá e que, porventura, ainda não se deram conta disso. Ah, Fernando, mas não se deram conta de quê? Que somos um povo, que temos uma cultura própria, que temos uma língua própria, a língua vêneta. E que, obviamente, é importante aprendê-la e falá-la acima de todas as outras línguas. Não há outro meio para se chegar à razão a não ser pelo reforço da própria identidade e pela busca das origens. Se você quiser, inclusive, já é possível hoje em dia no Brasil aprender a língua vêneta, 100% a língua vêneta correta, comigo, acessando esse link que eu disponibilizo aqui embaixo do vídeo no YouTube ou no link da bio no Instagram. Então me diga, você também sente que a sua cultura é desprestigiada no Brasil? Mas parece que você está vivendo numa superfície rasa aqui. Nada tem muita ligação com nada. Assume teu compromisso público com você mesmo e comenta aqui embaixo, me deixa saber. Me diz aí quais são os piores problemas, as coisas que você acha que são injustas que acontecem aí para os descendentes europeus no Brasil hoje em dia. E para dar sequência à sua jornada, estou deixando aqui mais 2 vídeos. Um deles foi escolhido por mim, eu recomendo para você, e outro foi recomendado pelo próprio YouTube. Assiste aí, assiste os 2 vídeos, eu acredito de modo sincero que esses 2 vídeos vão te ajudar a continuar na sua jornada, a continuar fazendo com que você consiga perpetuar, né, esse caminho da razão. Assim como faziam os nossos ancestrais, os vênetos antigos e também os celtas e provavelmente também os germânicos, né, que eles fazem parte do nosso DNA. Bra, oro, bene? Se vedemo até a próxima. Tchau, tchau, strucom.